título dessa apresentação é a utilização da metagenômica para procura e identificação de vírus emergentes em derivados de plasma e em plasma humano também. Mas abrange também uma vasta gama de amostras, principalmente na área de terapia, que inclui também sangue. Nós sabemos muito bem que hoje em dia a hemoterapia e a doação de sangue é considerada muito segura, porque nós temos, por um lado, testes sorológicos muito sensíveis para a detecção dos principais agentes virais que podem contaminar produtos de sangue, como HIV, hepatite B, hepatite C, HTLV. Mas, por outro lado, nós também temos detecção de ácidos nucleicos, de HIV, hepatite B e hepatite C, e, portanto, nós podemos considerar que o risco transfusional dos principais agentes virais transmissíveis via transfusão de sangue é considerado extremamente baixo. Tem vários estudos que mostram isso. Aqui só apresentei um estudo da Itália, que mostra que o risco residual, na época, na era de triagem com métodos moleculares e sorológicos, para a hepatite C é 1 a quase cada 13 mil doações, e HIV é 1 a cada 2 mil doações. Então, a gente pode recapitular que o risco transfusional dos principais agentes virais, que são obrigatórios para triagem nos bancos de sangue, é considerado extremamente baixo. No entanto, nos últimos anos, saíram vários reportes, vários artigos que mostram que outros tipos de vírus, que não são normalmente transmitidos via transfusão de sangue, porém afetam também doadores de sangue e causam uma viremia relativamente curta, podem também ser transmitidos via transfusão sanguínea. Esses vírus nós chamamos vírus emergentes, e eles são vírus muito exóticos, que a gente nem cogitava que podem ter algum impacto na hemoterapia. Tem diversos agentes virais, né, que são incluídos nesse grupo, mas os principais são os vírus da dengue, o West Nile, o vírus Zika, chikungunya, Ross River, a encefalite japonesa, mas provavelmente nós temos muitos outros vírus que a gente nem conhece e podem ser transmitidos via transfusão de sangue. Então, a gente pode concluir que, embora a doação de sangue para os agentes principais obrigatórios para a triagem considerada segura, nós temos outros agentes virais que a gente nem conhece, que podem ser transmitidos através de transfusão sanguínea e causar efeito clínico em receptores de sangue. Justamente por causa disso, em 2009, a Associação Americana de Bancos de Sangue estabeleceu uma planilha dos vírus emergentes dos agentes emergentes em geral, vírus, bactéria, parasitas, que podem contaminar os hemoderivados e causar impacto na hemoterapia, que abrange a percepção pública e a percepção científica, né, o embasamento científico para os vírus, bactéria e parasitas. Então, se a gente olhar essa tabela, a gente pode, por exemplo, aqui olhar o vírus da dengue, que pode ser transmitido via transfusão de sangue, mas ele tem baixo risco científico, e a percepção pública varia desde ausente, dependendo da região, né, até muito alta, também dependendo da região. Obviamente, nas regiões tropicais, esse vírus é transmitido com frequência muito mais alta, né, devido aos vetores, e nas áreas temperadas, nas zonas temperadas do mundo, não tanto. Não existe, né, teoricamente. Mas se a gente olhar aqui a babésia, que é um parasita, né, a gente pode perceber que tem percepção pública muito baixa, até moderada, mas o risco científico é muito alto.
Então, essas viroses emergentes, as infecções emergentes em geral, elas se têm, podem causar impacto significativo na área de transfusão de sangue. Essa situação é relativamente pior nas áreas tropicais, porque nas áreas tropicais nós temos 3 grandes fatores que modulam essa transmissão transfusional. Em primeiro lugar, nós temos os reservatórios de doenças zoonóticas, porque, em geral, os vírus emergentes são agentes zoonóticos, né? E assim mantém os ciclos zoonóticos da natureza. Em segundo lugar, nós temos uma superpopulação, né? Nós temos uma grande quantidade de pessoas que vivem aqui, nas regiões tropicais, então é muito mais fácil a disseminação de uma epidemia, né, um risco de surto. E, por fim, nós temos todos os vetores presentes que podem transmitir essas doenças. Nós temos os pernilongos, mosquitos, né, os mosquitinhos palha e os carrapatos. Mas então, bem, se a gente não tem como identificar vírus emergentes, porque a gente não está sabendo como é que é a estrutura deles com os métodos convencionais, como PCR, né, métodos sorológicos, como é que a gente pode prever e até mesmo identificar vírus emergentes em umas amostras clínicas? Nesse campo surge, então, o conceito da metagenômica e sequenciamento de última geração. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre esse processo, porque aqui vai ter provavelmente palestras muito melhores, mas eu só vou dar em breves detalhes como é que é feita essa análise em relação aos vírus, né? Então, nós temos sequenciamento de última geração, são preparadas as bibliotecas, onde que nós temos fragmentos iguais. Por fim, esses fragmentos são carregados numa flow cell, onde que começa o processo de sequenciamento, que é realizado nos sequenciadores de grande potência, né? Para a metagenômica é muito importante que a gente utilize sequenciadores de alta profundidade, porque os vírus, e principalmente os vírus emergentes, eles são presentes numa carga muito baixa, né, nas amostras clínicas. Então, quanto mais alta a profundidade, melhor a recuperação do genoma viral de vírus emergente. E, por fim, nós temos o produto do sequenciamento, que são os nossos arquivos de sequenciamento, que são submetidos a uma análise bioinformática, que é de alta complexidade, que leva a umas tabelas que a gente chama tabelas de Kraken, né, tabelas bioinformáticas, da classificação taxonômica de todos os agentes virais presentes numa amostra de sangue analisada. Então, a gente pode observar aqui, que é o arquivo meu, quantos vírus que nós temos, né, numa amostra clínica. Então, aqui do lado esquerdo são as leituras, e do lado direito são os vírus presentes numa amostra. Nessa amostra, né? Então, nós vimos que a metagenômica é praticamente capaz de identificar toda essa composição viral de uma amostra clínica. Então, essa metagenômica pode ser facilmente aplicada a doadores de sangue, em doação de sangue, para identificar, através desse processo, possíveis agentes virais que podem ser transmitidos nesse processo. E, de fato, a metagenômica já foi utilizada para revelação do viroma, né, toda a composição viral que a gente tem nos doadores, em vários estudos. Eu só mostrei 2, mas tem vários. O que todos os estudos mostram? Que a composição viral em doadores de sangue é relativamente estável. Isso nós não sabemos porque são indivíduos pré-selecionados, sem sintomas clínicos, mas o que é mais encontrado em doadores de sangue são 2 grupos de vírus presentes, que a gente chama de vírus comensais, que são presentes na toda a população humana, em altas taxas, né? São os anelovírus e o PEG vírus humano, né?
O outro estudo que eu mostrei aqui na tela são de 8 mil doadores, e também foi mais ou menos, foram achados alguns outros vírus, né? Mas o mais que esse estudo achou e identificou são os vírus comensais. Os resultados do nosso grupo, do grupo de metagenômica, também mostram a mesma característica, né? Se a gente submeter, né, amostras clínicas de doadores de sangue, né, amostras de sangue obtidas de doadores, nós vamos identificar predominantemente vírus comensais, ou que são os anelovírus, né, que vocês podem ver nessa tabela aqui, mas também o vírus da PEG-vírus humano, que também é chamado do vírus de hepatite G. Então, a gente pode concluir que o viroma de plasma de doadores pode ser considerado relativamente estável. Então, nós temos presentes anelovírus, PEG-vírus 1 e provavelmente muitos outros vírus comensais. Então, doadores, se a gente detectar, se a gente identificar, aplicar metagenômica apenas em doadores de sangue, a chance da gente detectar um vírus que tem importância na área clínica, até mesmo a transfusão de sangue, é muito pequena, porque a gente vai identificar o viroma em normalidade, né, quando é normal. Então, esses vírus são geralmente inofensivos, né, para receptores de sangue. Mas então surge a pergunta, qual que então o papel da metagenômica para identificação de vírus emergentes ou com impacto clínico? Então, quais são as amostras mais apropriadas para a gente utilizar e testar e identificar vírus emergentes? A gente pensou bastante nesse assunto, mas a gente decidiu para fazer exatamente o contrário. Então, para a gente fez um estudo, né, onde que a gente coletou amostras de doadores que doaram sangue, e na época da doação eles eram sem quadro clínico, mas alguns dias depois da doação, eles tiveram um quadro clínico agudo, e ligaram, né, obviamente, para o Hemocentro. Essa informação que eles forneceram é chamada de informação pós-doação. Ela é de suma importância nos bancos de sangue para prevenir a transmissão transfusional de agentes virais e, não em geral, de agentes com possível impacto na medicina transfusional. Então, essas bolsas geralmente são separadas e feita uma comitiva médica que decide se vai fazer a transfusão ou não vai fazer a transfusão, mas, em geral, essas bolsas são descartadas. Então, a gente pegou amostras que apresentaram, doadores que relataram informação pós-doação e testou com metagenômica para identificar quais são esses vírus que, na época da doação, mostravam uma fase assintomática, mas depois causaram impacto clínico. Os nossos estudos foram muito interessantes, porque a gente conseguiu identificar principalmente dengue em vários doadores, né? Aqui na tela vocês podem ver, inclusive com alta cobertura do genoma em algumas amostras, mas também nós conseguimos identificar o parvovírus B19, que também é um agente transfusional e pode causar impacto muito grave em receptores de sangue, principalmente de anemia falciforme. Mas o que nos surpreendeu mais ainda é que a metagenômica conseguiu identificar até mesmo vírus respiratórios nas amostras de sangue, de informação pós-doação, que foi o caso que a gente conseguiu identificar o vírus da influenza A, do tipo H3N2, numa doadora de sangue, né? O que mostra o grande potencial da metagenômica para identificar vírus até mesmo não suspeitos que podem ameaçar a segurança transfusional.
Nós, inclusive, relatamos esse estudo, ele foi publicado numa revista de impacto alto, e na época, quando a gente fez esse estudo, a gente observou que, obviamente, nós isolamos o vírus, conseguimos confirmar na amostra única, e que esse vírus que a gente identificou foi, inclusive, o mesmo que circulava na época epidemiológica, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Então, os dados foram muito condizentes. Esse estudo nos mostra, agora, a gente não está sabendo o potencial transfusional do vírus da influenza, mas esse estudo nos mostra o grande potencial da metagenômica para revelar possíveis ameaças transfusionais. Então, quando a metagenômica é aplicada em doadores sintomáticos, então, concluindo aqui, a chance de detectar vírus com impacto clínico na medicina transfusional é muito maior. Então, como vocês observaram, né, nas nossas amostras, a gente detectou dengue, parvovírus, influenza A, e concluindo mais ainda a informação de pós-doação e uma informação providenciada pelos doadores, uma informação primordial para a prevenção de transmissão transfusional de agentes virais, e não somente virais, que não são rotineiramente testadas nos bancos de sangue. Então, pelo estudo anterior, a gente pode concluir que preveniu, por exemplo, a transmissão de dengue, de parvovírus B19, nenhum desses vírus é testado nos bancos de sangue, né? Nos bancos brasileiros de sangue. Embora a metagenômica é um método de ponta, né, para detecção de vírus emergentes e de aplicação até mesmo em amostras clínicas, ele mostra algumas desvantagens, não tudo é assim tão perfeito, né? Principalmente quando a gente fala, né, de agente transmissível via transfusão sanguínea. O que é um agente? Quais são as características de um agente viral que pode causar impacto na medicina transfusional? Nós todos sabemos a história de HIV, de hepatite C, hepatite B, então em primeiro lugar, ele tem que causar obrigatoriamente impacto clínico nos receptores de sangue. Em segundo lugar, ele tem que ser estável em sangue estocado, né? Então ele não pode, ele tem que manter a sua infectividade e amostras em bolsas de sangue guardadas. Além do mais, esse agente viral tem que aguentar, né, processamento de sangue, temperatura, tratamento com agentes complexadores, né, da redução da carga viral, e o mais importante tem que ser transmitido, a via de transmissão desse agente viral tem que ser via parenteral, ou seja, através de uma agulhada, né, de colocação da agulha no receptor e através do sangue transfundido. Então, a metagenômica, ela, como um método genético, genômico, digamos assim, ela não pode responder a esses assuntos tão importantes na área de medicina transfusional. Além do mais, a metagenômica é um método oneroso, ele não pode ser aplicado, né, na área da rotina, ele mostra uma análise de bioinformática muito complexa, não todos os centros apresentam capacidade de análise bioinformática. Além do mais, mesmo se a gente revelar o metagenoma, o metaviroma, que a gente chama nessa composição viral inteira que a gente está observando, nós vamos ver vários artefatos, vírus, que eu vou falar um pouco mais adiante, mas vírus com importância desconhecida. E, finalizando aqui, todos os laboratórios de bioinformática utilizam diferentes pipelines, que a gente chama o conjunto de programas de análise de dados, o que pode gerar resultados bastante discordantes, né, principalmente quando a gente fala de abundância. Só mostrando aqui uma tabela de classificação viral de amostras de sangue. Como já falei para vocês anteriormente, a gente
tem muitos artefatos. Se a gente olhar para esses vírus aqui, BEAN, que é vírus de roedor, Chamonda, que é vírus zoonótico e tal, a gente vê que tem vários agentes virais que a gente tem que tomar muito cuidado na interpretação do metaviroma em doadores de sangue. Por quê? Porque geralmente são contaminantes do ambiente, no meio ambiente, também dos reagentes, onde que são utilizados resíduos, produtos virais para a produção de reagentes utilizados no sequenciamento. Então, nós temos que ter muito cuidado na interpretação de dados. E, por outro lado, nós temos, obviamente, nós vamos ter os vírus presentes no viroma, que são vários vírus comensais, que vocês podem ver aqui, GB vírus C, que é PEG vírus humano, torquetenovírus, TTV. Então, a gente tem que tomar cuidado na interpretação do viroma e sempre ligar a uma manifestação clínica ou a situação epidemiológica da triagem, né, quando é feita a triagem. E outro assunto muito importante é que mesmo se a gente conseguir caracterizar um vírus emergente, genoma de vírus emergente, confirmar esse genoma, sequencial, que a gente fez em alguns estudos nossos, aqui que eu estou mostrando para vocês na tela, por exemplo, o estudo do GMKIB vírus humano, a gente conseguiu identificar ele na Amazônia brasileira, mas mesmo se a gente identificar, confirmar e que ele está presente nas amostras de sangue, a gente não sabe qual que é o impacto transfusional desse agente viral. Então, para isso, são necessários muitos outros estudos, com grandes populações de doadores e receptores, inclusive, para ver qual que é a importância desses agentes virais na área de medicina transfusional que a gente está detectando através da análise metagenômica. Então, só fazendo uma conclusão aqui, então, a metagenômica, de fato, ela pode nos ajudar a revelar a abundância viral em amostras de sangue, amostras clínicas, independentemente do tipo da amostra. Ela é uma ferramenta muito poderosa de identificação de vírus emergentes, e o vírus não suspeitos, mas quando se trata na área da aplicação da metagenômica, na área de medicina transfusional, a gente sempre tem que se perguntar 3 grandes questões. Qual que é o impacto clínico? Esse agente identificado tem impacto clínico em receptores de sangue? Isso pode causar uma infecção grave, igual, por exemplo, na época do HIV? Qual que é a estabilidade desse agente viral nas amostras, nas bolsas coletadas? Ele é estável, ele é não estável, ele é destruído, ele não é destruído? Esse agente viral pode ser transmitido através da punção venosa? Porque, por exemplo, eu já, não sei se vocês lembram, mas eu já falei que a gente identificou o vírus da influenza. Mesmo que a gente identificou o vírus da influenza, será que esse vírus, mesmo causando uma viremia curta, pode ser transmitido através da punção venosa? Porque ele é vírus respiratório. Isso, por exemplo, não foi observado no COVID, né? O COVID pode até causar uma viremia, teve doadores positivos, mas a transmissão através do plasma não foi eficaz. Então, a gente sempre tem que responder a essas perguntas. Respondendo a essas perguntas, a gente pode concluir se a gente pode estabelecer um candidato futuro, um vírus candidato futuro, que possa ser transmitido através da transfusão sanguínea. Eu vou só concluir, né, a minha fala, só finalizando que a metagenômica, de fato, é um método de ponta que pode ser utilizado para identificação de vírus emergentes ou não suspeitos em amostras de sangue e muito útil também para estabelecimento de futuras ameaças transfusionais. Por um lado, independentemente de tudo isso, o viroma de sangue de doadores de sangue saudáveis que passaram a entrevista é relativamente estável, e raramente a gente pode observar
uns patógenos com importância transfusional. Portanto, a gente tem que buscar outras alternativas, outros tipos de amostras, para que seja aplicado esse método. A metagenômica também é um método de alto custo, ele não pode ser aplicado nos bancos de rotina, nos bancos de sangue de rotina, porque vocês podem imaginar que são coletadas milhares de amostras por dia, a gente não pode fazer metagenômica de todas essas amostras. E muita atenção tem que ser tomada, né, tem que ser aplicada na hora da análise também, porque nessa toda abundância, a gente vai ter alguns agentes virais que são de contaminantes, artefatos, ou mesmo sem importância, grande importância para essa área da clínica médica, né? Mas, enfim, o método é muito eficaz para a identificação de vírus novos e ele pode ser facilmente aplicado para buscar, de uma forma contínua, né, possíveis ameaças transfusionais. Eu queria agradecer a todo o meu grupo de alunos, né, que a gente está trabalhando, o grupo de metagenômica, aqui no Hemocentro, e todo o apoio financeiro que a gente está tendo para realizar esses estudos e esse projeto.